Olá, seja bem-vindo. Código de Vida, mais uma edição. Hoje, história de vida também a partir da ilha de São Nicolau. Um feat de Djalunga é precisamente o Sr. Alexandre Soares, um homem da imigração, mas também um escritor, que também partilha a nós um pouco sua vivência ali no país, também na diáspora e as histórias que ele tem contado através da literatura. Alexandre do Nascimento Soares é mais um cabo-verdiano que se aventurou na imigração como forma de encontrar novas oportunidades de vida. Primeiro destino foi Portugal, apenas de passagem rumo à Holanda, onde, à semelhança de tantos outros conterrâneos, entra como marítimo. Por lá ficou apenas 2 anos. O desafio maior seria a Alemanha, onde viveu mais de 30 anos, também como marinheiro. A bordo de várias embarcações, percorreu o mundo, sempre com aquela enorme saudade da terra natal, mais precisamente Djalunga, São Nicolau. Este filho da ilha de Chiquinho conta que, na Alemanha, teve que se adaptar primeiramente à língua alemã para poder ingressar melhor naquela sociedade. Não foi tarefa fácil, mas como desde criança sonhou em estudar e obter conhecimentos, lá foi possível fazer um curso por correspondência e hoje domina o idioma com naturalidade. Estudar foi a grande motivação que levou Alexandre Soares, aos 16 anos, até a ilha de São Vicente, onde morou com a tia na zona de Campim, separado dos pais, estes agricultores, e numa fase crucial da sua vida enquanto jovem. Em São Vicente, trabalhou na empresa Figueiredo como ajudante de pedreiro e foi também guarda noturno na escola de Ribeira Bote, em 1967. Era uma forma de ter algum tostão e ajudar na realização dos estudos. 2 anos mais tarde, surge o serviço militar. Vai para Portugal e depois é colocado em Angola, onde cumpriu 32 meses. Com o término do serviço militar, já tinha trabalho garantido em Luanda, por isso não queria regressar a Cabo Verde, mas o destino reservava-o outros caminhos. É assim que, em outubro de 1975, após a independência de Cabo Verde, deixa o país rumo a uma vida de imigrante, com várias histórias de altos e baixos pelo meio, de alguém que teve de partir para a terra longe em busca de uma vida melhor. Histórias essas contadas no seu livro Vida de um Imigrante, lançado em 2021. Apesar de não ser escritor e nem de querer ganhar dinheiro com os livros, Alexandre Soares publicou mais 2 obras. O primeiro, Saudade de Djalunga, escrito em 2010, a bordo de um dos navios onde trabalhou, e 2 anos depois escreve O Beijo Roubado, obra literária que põe em relevo o amor, a vida conjugal e a convivência familiar. Foi assim a biografia do convidado de hoje do programa Código de Vida, Sr. Alexandre Soares, e que está a receber nos equipa de nascer residência na São Vicente. Obrigado por você disponibilidade em estar de Limanões ali na Código de Vida. Se Manon referi, você é um filho de Djalunga, ilha de São Nicolau. Boas recordações de Djalunga? Sim, senhor. E antes de mais nada, boa tarde. Obrigado pela sua presença, por ter-me dado esta oportunidade de falar um pouco de minha nascimento, minha crescimento, minha maturidade e minha velhice, naturalmente, porque é muito na velhice. Conte um pouco a história de Djalunga, muito rapidamente. Como é que foi a vivência lá? Sim, minha mãe e meu pai eram agricultor, não nasci na Djalunga, eu sequer tive mais nada que da gente, senão enxada, e roubo de enxada, modo que a gente sabia porque na Djalunga, na escola que eu tinha, né? Na Djalunga, na escola que eu tinha, não há posto na escola porque meu pai foi um homem muito preocupado para educar filhos, e então na Djalunga que eu tinha escola, mas não há para a escola para um calinho, não é? Em princípio me comecei na vida, mas depois me passou para um calinho. E nas Juncalinho de bons memórias? Sim, daquele tempo? Juncalinho me considera a minha segunda terra natal, não é? Porque eu me nasci na Djalunga, em Aberto, mas que eu me tinha referido, me nasci 26 de dezembro de 1948, na Djalunga. Naquele tempo, quando você está a viver lá na Djalunga, tendo em conta que as dificuldades
Está a existir. Quer dizer, dificuldade era erguer pela manhã, quando não crescer, que já não está a poder, já não falava para ter mijo na cova, não é? Não estava mais nosso país para a horta, esta cova não está a ter mijo na cova, depois de novo também a cova, tens da Suminhã, Mondé, etc., broca alguns terrenos, quer dizer, que é para pôr planta novo, e é vida de agricultores, e levanta cedo, chega tarde na casa. Cama de chão, travessa de pedra. O pai já era agricultor, já que tinha exatamente. outro ramo para fazer-se. E a chuva naquele tempo era razoável, não é? Não, era bastante. Naquele tempo a gente que tinha miséria de chuva e tudo planta que não pôde na juntada sem qualquer tipo de problema, porque é longa e úmido, então a planta, mesmo que a chuva mas não tem possibilidade de ter uma boa colheita. Naquelas festas de Romaria você estava a divertir um bocado, embora crianças? Sim, não, claro, na medida do possível, enquanto na altura como nasci, nossa festa de um dia que a gente está a fazer o ano, nosso aniversário era um palmadinha, bom mãe, mau pai, todo, como aquele que é bom parente de ano. Boas memórias. Boas memórias, sem dúvida. E maneira de parecer São Vicente na vida da Sim, senhora? em princípio, depois como fazer quarta classe, não é? A mim próprio, nem a própria pessoa, um rapaz que, na realidade, só inchada, catada para nada. A Ilha que tinha compreender nada, porque a única coisa que não podia aprender na Ilha era só a agricultura, mas a agricultura é que é Roma, já me falou de uma pessoa fazer profissão, porque tendo em conta, botando tudo aquelas adversidades, aquelas complicações. E então, a mim, nem a própria pessoa, uma coisa que me assombava, de onde que tivesse algo de aprender, por exemplo, uma profissão não tinha capacidade, mais talento para aprender. E então foi na altura que, fiquei na Ilha até 16 anos praticamente, e a primeira aventura que fazer, vá para a sala. Sim, mas na sala que trazemos boas memórias, tendo em conta, quando cheguei na sala, um rapazinho que 15 anos, nunca tive proteção nenhuma. Um senhor que se chama Johnny Majot, né, filho de São Nicolau, ele tinha um comércio, vai para trabalhar mais na comércio, mas não joguei lá com dificuldade. Aquele trabalho de fazer aeroporto já tinha acabado naturalmente, já estava num escritório que tinha trabalho, já me falei, como no princípio que tive, como meu irmão vai trabalhar uns 4 ou 5 meses, etc., antes dele partir para a imigração, não é? Então, naquele caso, a regressar para São Nicolau, aquele ano que tinha dado de chuva, regressar para São Nicolau, depois não tinha tia ali na São Vicente. Se não podia bem. Então, a minha tia e a irmã da minha mãe, tinha Bia, ele falou assim, não podia bem, então ali comecei, dei início na profissão e no trabalho que, como bem desempenhei até a altura como vai para a tropa. E é dessa aventura que nós estamos a falar no Código de Vida, mas o Sr. Alexandre Soares, com a saída de São Nicolau rumo à ilha de São Vicente, onde é que a ilha de Monte Cara está a contribuir e de que maneira para a formação do homem. Ele é bem à procura de estudos, mas também de trabalho, que é para ajudar-se família. São Vicente tem uma importância grande na vida do homem, Alexandre Soares. Sim, senhor, sem dúvida alguma. E São Vicente não pode chamar uma coluna vertebral, como São Nicolau, para São Nicolau, Santo Antão, porque São Vicente, embora pequenina também, mas grande na talento, mas na capacidade, mas onde é que pode aprender muita coisa. Não é? Chegar na São Vicente, passado de uma semana que chegar na São Vicente já não tinha trabalho. Então ainda me tenho para moda hoje, não é? Comecei a trabalhar, o primeiro trabalho que vou fazer, marido de minha tia, meu Pedrinho que está trabalhando no Wilson, ele vai de uma senhora que está a morar ali na rua Doutor Baltazar, aquele tempo era você quer te lembrar que tem programa? Sim, ok. Mas não te lembrando. Ali, antes de ganhar Celestino, onde era Celestino Pedro Paulo, mais tarde que era Finança, exatamente. Então, numa casa de uma senhora branca. Ele tinha uns paredes para lá que estavam tanto quanto se combalir, para um picar, para rabocar, etc. Que ele foi o meu primeiro trabalho que nunca me esqueci. Então você tem um... Sim. Sim, já me comecei a ganhar, já me comecei a ter então teve vocês ganhar naquele tempo, que tinha nada para ganhar, nunca ganhei um tostão na São Nicolau. Então, ali na São Vicente. Exatamente. Já era quanto tempo você está a ganhar ali? Quando eu estava a ganhar aquela vez? Nunca te lembro direito, mas devia ser uns 200 para a semana, assim.
numa semana Está a dar para ajudar e também não, claro, está a dar enviar um a família sem pouquinho incluir aqui. alguma coisa. Não, meus pais nasceram em Cláudio, que tinha tinha falta, que mas a gente falta. estava feito de agricultura, comida tinha à vontade. Meu pai era capataz na Estado, não é porque ele era cabo-chefe na Gelunga, ele era capataz, portanto, nunca me estia enfiado nada. Um mestia era para mim. E mas foi tudo aquela vivência, aquela juventude, que é uma fase importante da vida de qualquer pessoa, e sobretudo da São Vicente naquela época. Ali na São Vicente, tudo compreende na vida, compreende ali. Não te conheci São Vicente daquele tempo, que tem nem um buraquinho com cada conchê. Tudo. De modo que para ano não estava para trabalho, depois já tínhamos moço a trabalhar, no fim de semana não estava tendo uns dinheirinhos nas Oliveiras, a gente aceita rusga muito. Vai ali, vai lá, anda para aí, anda para lá. Sobe de noite, no dia domingo, a gente está a passear ali na São Vicente, Praça Nova, noite, por exemplo, um conforto, fundamentalmente daquilo que nunca tinha na São Nicolau, de modo algum. Nem sequer na feira, pior agora, e na Gelunga. O Sr. Alexandre referiu uma vivência interessante de São Vicente, que é a Rusga Boi. Sim, Não era que era. Rusga Boi. Não está assim na Rusga, a gente está ali a ver nos dinheirinhos nas Oliveiras, a gente está jogando na Dom de Festa, a gente está a perguntar-se quem que é Dom de Festa? Está a dizer, por exemplo, Sr. Orlando, tinha uma amiga ali na porta, por favor. Você está jogando na porta, então tem. E 50 escudos, por exemplo, né? Você está a pagar aqueles 50 escudos e você está a entrar e a dançar até pela manhã, desde que arranja de zargata, nunca tive problema. Nós éramos um grupo de 3 que anda junto, né? A mim de Gelunga e mais 2 que eram dos Oleiros, que era mesmo pegado na Gelunga. Boi de giradisco. Sim, viola e bico. Não, giradisco, mas viola e bico. Tudo essa coisa compreender naquela altura. Muito bem. E depois de São Vicente surgiu um outro ponto também extraordinário na vida do Sr. Alexandre, que é serviço militar e fora de Cabo Verde. Portugal, Angola, não é? Também dois países. Sim, mas antes de me sair de São Vicente, não é? Que já me estava um pedreiro, mais ou menos, qualificado para trabalhar no Teófilo Figueiredo, mas o Sr. Teófilo Figueiredo. A primeira obra que me trabalhei com ele foi lá na PTK de Criança, aquela escola lá. Que ele foi a primeira obra. E então trabalhei com ele, aprendi com ele, mesmo a senhora Eugênio, que acabou por falecer, que vem trabalhar na TACV mais tarde, ele é muito mais velho do que mim, mas com muita experiência. Figueiredo dá-me uma mão, fundamentalmente, que me tem muito a agradecer até hoje. Você contagiou um bocadinho da experiência como militar também, num momento crucial de história de Cabo Verde e não só. Na altura que era para correr na sorte, mas a gente chamava Bagdina na sorte, eu preferi Bagdina a São Nicolau, porque na São Nicolau tinha pai que alguns conhecimentos que ele tinha na vila, ele podia safar tropa. E então, o Sr. Figueiredo, que me está a trabalhar para São Nicolau, bom, ele que perguntou praticamente se eu está a fazer um bem. Mas quando um bem, que ele falou assim, bem, mas eu vou passar 3 semanas sem Nicolau, eu estava a fazer para ele, que trabalho ali. Me falou, não, Bagdina sorte. Bom, ele que não nada. Pronto, então continuei o meu trabalho. Quando cheguei em janeiro, não é, que tinha não bem na lista para a tropa, então dizer-lhe que não está a trabalhar só 7 princípios de janeiro, porque, não, 7 de fevereiro, porque na março, dia 3 de março, me está entrando na tropa. Ele falava assim, ouvi coisa, vou estar entrando na tropa, porque o cafalão que me está a trabalhar para a tropa, não está a poder defender a tropa. Mas ele tinha grandes conhecimentos na São Vicente, não é, etc., ali no comando militar, que era ali onde é que é o comando policial hoje, etc., mas claro, um cabedilho, mas nunca sabia se ele tinha aquela responsabilidade. Porque na vila tinha, mais ou menos, tinha o Sr. Jack Bibi, que era muito amigo meu pai, que possivelmente lhes podia... Ter alguma influência, não é? Sim, tinha alguma influência naquelas coisas alemãs, nunca podia conseguia escapar. Sim, nunca conseguia escapar. Quando, então, em janeiro, não é? Já me tinha dito na sorte, vai para São Nicolau, vai para São Natal, Ano Novo, uma família, mas naquela altura, já não estava a sair de Gelunga, mas não vim fazer casa na Estancha, em 1965. Não estava morando na Gelunga, mas não fazia casa na vila, não tem casa na vila, meus pais. Então, meu mano Cacá tinha o dele, que é pai de Manuela, uma filhoista, trabalhava diretor ali na fábrica de tabaco, ele tinha o de São Vicente, ele leva a lista de quem está bem para a tropa. Ok, então, vai perguntar-lhe, ele está com o chama dele de Gelunga também, meu mano é de Gelunga também, vai perguntar-lhe, ele dizia-me assim, ele está chamando a Baixão. Ele dizia-me assim, é Baixão, para me falar bem claro, nunca tenho certeza, mas comprou uma boa nome também. Mas em Jorans vai para São Vicente, vai perguntar na administração. Certificado. Então, vai para a administração, já me subi a escada na administração, que era hoje, lá de onde é a Câmara hoje, por exemplo, me subi lá de cima,
E então pergunta a secretária, me diz secretário, que me está a se o nome de Alexandre do Nascimento Soares estava na lista para vir para a tropa. Ele falava assim, espera aqui um bocadinho. Ele entrava para dentro, quando ele vê, ele dizia-me assim, sim, não, o senhor está na lista para ir para a tropa dia 13 de março. Me falava, me tem na lista? Foi um espanto, né? Um espanto para mim, me lembro ainda mais de hoje, ele respondeu-me, quando eu disse que está, é porque está. Arrogante mesmo. Falei, ok, muito obrigado. Então, desci a escada, foi uma facada no coração. A mim nunca fazia ideia que eu estava para a tropa. Porque a minha própria irmã, até me tem uma foto hoje ele está entre nós, ele era matelão, muito mais alto que mim, de força, ele vai para a inspeção, mas ele cá para a tropa. E mim ficar naquela coisa que me também cadava bem. E depois, um primo meu que tinha vindo para a tropa, já tinha 25 anos de nunca que tinha dado uma pessoa para a tropa. E então, mim está tudo imbuído naquele que mim tinha... Sim, nunca estava para E a maneira que foi aquele serviço na Portugal e depois também na Angola? Sim, quer dizer, um tive ali, depois vai recruta na Figueira da Foz, não é? Figueira da Foz, bem para Cabo Verde, não é? Tive ali cerca de uns 6, 7 meses. Depois dali me tornava para Portugal, vai na Alfredo da Silva, via Guiné-Bissau. Guiné-Bissau não vai para depois Geral de Dites, na Lisboa. E depois dali vai para Angola, na Vera Cruz. Né? E não me estou lembrando aquele... Na Vera Cruz, comprei num paquete Vera Cruz, e o número de camarote era 505. Nunca me cansei aquele número, mas era 4 lá dentro. E na Angola foi tanto tempo de serviço militar? Sim. Quando eu cheguei na Luanda, porque mim vai em rendição individual. E tinha queijo de Portugal para trabalhar em companhias e batalhões. Portanto, quando nós cheguei na Luanda, nós cheguei dia 10 de outubro de 71. Tudo companhia desembarca, agora fica nossa rendição individual. Aqui para distribuir, onde estava para ali, para essa companhia, outro estava para outra, etc. Então, tinha na gabina, como mais está junto, na camarote, tinha um açoriano que tinha, na guerra, ele tinha apanhado um estilhaço de mina, então ele tinha vindo para Portugal doente. Agora ele está a voltar para Angola, que era para levar, acabar de cumprir essa comissão. Ele então começou a dar uma explicação. Quando já se falou muito está ficando depois de ditos de Angola, quer dizer depois gerais de ditos de Angola, é uma pergunta, quer dizer, se era na moto, se era na guerra. Ele falou, não, vou estar ficando na Luanda, aquele lá vou estar ficando na Luanda que tem guerra. Ok. Depois se expõe, quando tudo que os outros batalhões e companhia, nós querem rendição individual, expôs gente na caminhão e sei distribuir gente na Luanda. Naquele quartel, mas naquela altura a Luanda tinha ali uns 7 ou 8 quartéis. Foi um momento difícil? Sim, quer dizer, muito difícil porque eu vou ter numa terra que nunca tinha mínima ideia de dizer que Angola é. Quer dizer, de onde é que vou estar bem, qual é que é o ambiente. Você vai, por exemplo, pessoas chegar na Angola, vamos chegar na quartel, para nunca conhecer nem sequer um vivo alma. Ninguém, nunca conhecer ninguém, quer dizer, cego. Né? Mas pronto, a vida é assim, mas graças a Deus nunca tive nada de falar. Vale a pena então ter servido? Não, quer dizer, bom, em certo ponto nunca te falei, penso nascer homem, valeu a pena, porque a mim, na qualidade de homem, me dizer você, me tem 4 filhos, me tem 4 rapazes, só um é igual para a tropa, mas isso é para mim, tudo isso fica para a tropa, porque de onde é que vou te aprender a ser um? De onde é que vou te falar, espera, ali me está bem, não, te chamo-te a fazer mais louco, lá que tem, né, te chamo-te a fazer mais louco, né, daqui mais um bocado, lá que tem que lá. E depois da vida militar na Angola, notei novamente o regresso a São Vicente. E a partir de São Vicente que Alexandre Soares está a partir para uma aventura na imigração, a começar para Holanda. De maneira que foi a vida de imigrante na Holanda? Sim, comecei 9 de junho de 75 de Portugal, não é? Bem para Cabo Verde. Quando bem para São Nicolau, cheguei a São Nicolau, depois bem para São Vicente, bem trata de documentos militares, etc., não é? Depois vou para São Nicolau, vou agora de São Nicolau, Sal, Lisboa, não é? 11 de outubro de 1975. E depois cheguei a Portugal e passou 3 dias, tomar comboio na Santa Plónia para a Holanda, esse verão de Andaia. Andaia era fronteira, é fronteira entre Espanha e França. Então eles vieram para trás, vieram para Portugal,
Eu já não tinha profissão, naturalmente, porque, claro, não bem de profissão da Alemanha. Um tempo arranjar trabalho um coche, até quando não estou na embarca com vai para a Espanha, né? Espanha embarca na Espanha. A partir dali, até a data, como chegar na reforma, que falta-me trabalho, graças a Deus. Mas, e que a primeira vez, porque queres voltar você? Documento que estava em dia? Não, nunca tinha cédula marítima. Ok. Ainda me te lembrar que eu não meti de comboio, como meti para baixo para passar na polícia de imigração, para sair do outro lado para tomar comboio que estava para Paris, Rotterdam, eles perguntaram para a cédula marítima. Eles perguntaram para a cédula marítima, metiam pastinha, que gente naquela altura que estava em tratar do documento, mandei-lhe a traspiar, aquela tinta, finta a polícia, amada, se não está a traspiar uma agulha. Mas cédula marítima é mais um passaporte, né? Portanto, ele que agulha pode estar a espiar um pastinha por exemplo, 5 minutos ou mais, né? Agora, me estava a tentar essa, não está ludibrial, etc., que era para me safar, mas que foi possível. Já foi um tempinho depois, né? Sim. Fui tentando na Holanda. Sim, quer dizer, bem na Holanda não tive lá só 2 anos, porque uma anda na dos costurinhos holandês bandeira Panamá, depois de lá na barraca, a gente acha uma barraca que é onde a gente vai apanhar barco, não é? E apanha alemão lá, mas depois manda um ano sem cédula, quando o barco vai para a Alemanha, eles dão-me cédula, portanto, a partir dali, não está passando na Holanda só de passagem. Às vezes, como tinha irmã lá, só me estava de caverna, estava a banda dela, depois fomos para a Alemanha, mas tinha trabalho foi sempre na Alemanha. Agora continuo a trabalhar na Alemanha até quando não cheguei na reforma, que hoje não está reformado disso. Holanda, praticamente, sim, já foi dito, é de passagem. Grande parte da vida de Alexandre Soares é feito na Alemanha. A Alemanha, primeiramente, não tem adaptação à língua. De maneira que foi? Sim, aquele que foi bastante difícil, que aprender alemão que é fácil. Mas quando começou a trabalhar na barca alemão, não é? A gente está a falar inglês, mas naquela altura eu estava a falar inglês, e espanhol também, naqueles que está a compreender. Mas naquela altura, que já me está a desenrascar bem em inglês, e no espanhol, começou a aprender alemão. Manda, por exemplo, primeiro oficial, fazemos tudo que os nomes importantes, por exemplo, na trabalho, na coberta de um navio, tudo nome disso, por exemplo, um shekel, corda e vilém, tudo que as coisas lá, etc. Bate depois na cabeça, quando um treina alemão bem treinado, então vai para a escola com fazer profissão. E uma vida inteira dedicada também ao mar, não é? Sim, com muito sacrifício e esforço e boa vontade. Porque mais a gente fala, nada no mundo é fácil. Língua fácil no mundo é só língua materna. A partir de língua materna, eu tenho que esforçar para aprender. Porque a língua materna, vou nascer, vou aprender, ele é fácil. Agora, depois que vou aprender a língua materna, vou estar a aprender outra língua, ainda mais, por exemplo, já com 22, 23 anos, ou 24, ele não é nada fácil. Agora, quando não querer, não te poder. É preciso não empenhar. E ter boa vontade. E aí você vai para a escola para aprender língua, não é? Sim, exatamente. Não vai para a escola, que foi nada fácil. Depois não vai para a escola para fazer profissão, que é esse tal chifre mecânico, que não está a falar, que é mecânico de barco. Porque o alemão está a exigir o modelo alemão. Na altura, como está a trabalhar mais, por exemplo, na 70, na 80, 78, 78, 77, alemão já está a trabalhar profissão, gente qualificada. Já tinha C1, já está a trabalhar com gente profissão. Por isso, esse que até aceita, por exemplo, vamos chegar num barco, vamos chegar lá, vamos dizer assim, e é meu pintor. Este pintor dá um papel, uma boa pintor. Mas de que está pouco, mas da cá não me disse ninguém lá, esse pomo estava a boca para esse não sabia rabocar, não sabia fazer parede. Mas lá não, desta pedia para... Documento para provar que de facto tem qualificação. Mas eu tenho aquela habilitação lá, portanto que tem nenhum problema. Este povo não trabalha já confiando que uma boa saber eu vou estar a fazer. Porque eu botou um papel que está falando de uma boa saber. Então, na Alemanha? Então, 35. Nesses 35 anos na Alemanha, qual é que foi o momento mais difícil que você viveu? Tendo em conta, de uma falar de um país com língua diferente, com cultura diferente, aquela adaptação... Sim, mais difícil foi ser meninice. Porque alemão não tem mais impressão deles, não é? Por causa de guerra de Hitler, não é? Mas Hitler, naturalmente, nós todos sabemos que ele fazia grande barbaridade na Europa. Mas alemão é um dos melhores povos da Europa. Bom, com o Alexandre, até uns anos, uns 7 anos mais ou menos, não fazer amizade rapidamente, porque ele foi apresentado a mim através de um amigo seu,
um amigo seu que é o Orlando Santiago. E o Orlando Santiago, sim, eu não estava com Chiesa desde aventuras de São Nicolau, por causa de uns parentes desse Orlando Santiago, que como foi esse professor na São Nicolau. E aí que ele apresenta-me Alexandre. A partir dessa altura, eu e Alexandre continuamos uma amizade bem forte, bem grande, baseado não só na confiança mútua, mas também numa grande solidariedade. Porque na altura, o Orlando estava a ensaiar para um mini-mercado, que é um mini-mercado OA, situado na Vila São João, em São Vicente. E então, quando estava a arrancar aquele mini-mercado, consegui dar uma colaboração lá. Nossa amizade então era mais forte ainda. E depois ele veio dizer-me que ele estava a lançar um livro. E esse livro era Beijo Roubado. E que se me podia dar uma colaboração também, já que ele sabia de meus conhecimentos em português. Ele domina muito bem esse alemão, mas no português ele queria ter uma colaboração de alguém que já tem um conhecimento na área. E aí ele chamou-me a dar uma colaboração nesse aspecto ali. E ele convidou-me para prefaciar esse livro, quando o livro ficar pronto. E foi com muito gosto como prefaciar ele. Podia ter até um pós-fácil, mas porque tinha gente, quando eu li aquele livro, dizia que tem mais uma continuação das coisas, porque essa história é muito interessante. Tanto como nunca tive pós-fácil, Alexandre, de pensar talvez futuramente em criar um outro livro que é a continuação da mesma história. Alexandre Soares dizia-nos do início da conversa que ele não é escritor, mas já tem 3 livros publicados, sendo que alguns te contam essa história, essa vivência enquanto também imigrante. Saudade de Jalunga, não referimos a Jalunga, essa zona de nascença, é a primeira obra que ele publica. E, em resumo, é as vivências, memórias de Jalunga, não é? Sim, quer dizer, que ele assim me escreveu memórias de Jalunga, o que é como passar na Jalunga, que maneira como crescer, aqueles pontos de onde é como vai, por exemplo, mantive na sala para São Vicente, etc. Aquelas dificuldades que a gente vive na vida, não é? Portanto, aquele assim, praticamente, a gente chama uma autobiografia daquelas consequências que vou passar na vida de nascença, vou nascer, vou criar, e graças a hoje um luz sem hoje nada, não é? Porque, claro, de onde eu estou, eu sei que tem. Que tinha luz, que tinha nada, absolutamente, que tinha para além de estado, que tinha nada. Portanto, escrever essa primeira memória, a maneira que foi, um desafio grande. Sim, isso sim também tem muito a ver de estar na vida de imigração. Moda que já me tinha referido no início de conversa, nós era 25 na bordo, mas era um crioulo. Era um crioulo na meio de 25 pessoas, não é? E então aquilo assim foi minha passatempo. E de obra em obra te surgiu a vida de um imigrante, que podia faltar também esse retrato de vida de um homem fora da sua terra, não é? De maneira que fui escrever a vida de um imigrante. Sim, a vida de imigrante também já foi um passado, já na vida de imigração. Que ele assim, me escreveram até imigrante, mas me contou a minha história antes de imigração. E eles disseram me conta o que é como passar na imigração. Quer dizer, não se sabe como passar, não é? Aqui as dificuldades, moda cá não vai para lá, que verão de fronteira, etc. Comecei a bate cá não chegar no fim. Sim. Outras páginas da vida. Sim, muitas páginas da vida, muita história, muita sabor, algumas tristezas pelo meio, etc. Porque, claro, meu pai ia morrer na altura, coisa mais. Ele foi também tudo à base, porque não está da missão. E assim, me está acabando a dia de trabalho na máquina, subi para arriba, na minha gabina, assenta no computador, etc., com apoio destes gente que eu te falei, primeiro oficial, capitão, e segundo oficial, tudo isso estava pronto para isto, não. De modo que a gente se querer aprender, está pronto para isto, não. E para contar a história do imigrante, um livro também, às vezes, que até chegar para tantas histórias da vida, não falar de 30 e tal anos, viveu na Alemanha. Sim, mas eu tinha dizido você que, na São Nicolau, quando um polo te vender, e quando me lançaram na São Nicolau, e tive que falar quem era mim para escrever na vida, o que é que eu sabia de imigração. Por ignorância. Porque na imigração,
tudo que passa na ele, está para muita escrever coisa para milhões de livros, milhões, cada um à sua maneira. Mas mesmo conta a minha passado. Você está imigrado, você está a contar o seu passado. Portanto, a mim nunca conta o com cuja, nem o com que fazer. E o que você viver na pele. O com viver, bons e maus. Quer dizer, bons tempos, maus tempos, maneira como ganhar, maneira como começar, etc, etc. Portanto, é totalmente diferente. Foi a ignorância de que pessoa. Ou seja, esse livro de vida do imigrante pode ter ainda mais uma edição, mais um volume, porque é tanta coisa para contar, porque não? Sim, moda. Próprio naquele assim, não é? Um podia bem, João fala bem, iniciar um outro livro, porque há vastas condições para uma pessoa escrever e de que maneira. Tem muita história. Muita história, mas na vida de imigração, qualquer pessoa está a escrever um romance, qualquer uma pessoa, só você imagina qual é que a dificuldade, como pessoa pode encontrar, até ele está vivendo na Cabo Verde ali. Ganha assim, por exemplo, você como jornalista aqui, você está pensando a pegar, você está a escrever uma vida de imigrante, está a conta, quer dizer, aquelas dificuldades que botilhe, imaginado na vida do imigrante. Já me fala mais de fictício, que é bem fictício, mas pronto, enquadrado mais ou menos nesta coisa. E depois, no 2021, está a surgir essa terceira obra, Beijo Roubado. Bom, a pergunta é óbvia. Beijo roubado, de quem é? Sim, quer dizer, beijo roubado, ele pode ter alguma coisa a ver comigo, ele tem a ver com você, ele tem a ver num modo geral, não é? Porque naquela altura, porque me escrever agora, mas isso aqui é passados dias, não é? Então a mulher já é muito mais reservada, não é? Que é para a gente conseguir namorar uma menina, tinha que tentar roubar-lhe um beijo, não é? Portanto, quase tudo vamos fazer. E então tenta idealizar esse romance no passado, quer dizer, que é presente, mas nunca fala que nunca rouba beijo que me rouba, não é? Agora, ele caiu meu porque, claro, somos escrever, mas no nome de outras pessoas, não é? Porque eu comecei a ver como eles roubar, muito quase tudo me rouba beijo. Alexandre Soares roubaste o beijo ou era um conquistador, de maneira que era? Sim, era ou é? Não, minha parte ninguém quer fazer nele. Aquele que tinha que ser feito, não é? Sim, não, quer dizer, meu ou qualquer um homem, tudo homem esperto, a maioria, podemos dizer assim. E a juventude naquele tempo, apesar de que as reservas de pais, ainda estava sempre desde as conquistas, não é? Ali, naquela altura, e que tinha mais beijo roubado, não é? Porque pais está caça-se as filhas, até para mães, a mim, por exemplo, quando não tinha 15, 16 anos, se eu começar a buscar uma menininha, por exemplo, minha mãe ainda fez um telefone calapada, não é? Enquanto que hoje que até existe aquela, naturalmente. E sobre estes 3 livros, o que é que pessoas, qual é que é a apreciação que pessoas estão a fazer, Sim, críticas, digamos, construtivas? Olha, em princípio, quem tem nome, dificilmente ele está a ser crismote. Mas você vê no mundo, tanto políticos, escritores, povo que está povo lá de cima, também povo que está povo lá de baixo, não é? Como nunca tem nome, se não tivesse nome, talvez, não é? Podia ter mais um enquadramento e mais uma certa vantagem. A única coisa que me é teimoso, porque mais agora que eles roubam-me, já me falei no computador, que já me está com um livro lá para 50 folhas, me está lá com um romance, está planeando, etc., me está nas 50 folhas também, não é? Porque nunca tem talento nem capacidade, mas nunca gosta. E depois, como é meio caseiro também, não é? Nunca preferi estar sentado, a escrever qualquer coisa e não estar na rua, estar andar à toa, de bar em bar, mas aquela ganha vida. Um cochelo, quando era rapaz, fazia minha papel de rapaz novo ou de gente novo. Mas hoje em dia, aquele assim, meu hobby, quer dizer, para passar o meu tempo. Portanto, que está a escrever livros que é para ganhar dinheiro? Não, nunca. E a mim, toche, só sei que escritores, estão falando americano, alemão, para escrever aqueles grandes livros, poder ganhar, para fazer, por exemplo, 3.000 livros, 5.000 livros ou 10.000 livros, por exemplo, que eles lá vai lá. Agora, em camada de teimosia, mas simplesmente que ele sim, a robinha passatempo. Agora, embora que ele tenha passatempo, mas eu preferi pôr na papel, só para ganhar a minha ideia, só era uma pessoa estudar do que é que me podia fazer. Só naquele, vou ter ganhar e amizade a bom mês para fazer, mas ganhar nunca no livro. Mas que pensando a escrever livro para ganhar, é melhor o outro lá. Não, mas livro nunca ganha nem. E depois vou ter que pagar para fazer correção, vou ter que pagar gráfica, etc. Agora, não te gosta. Se não tivesse talento, não estás a pegar nele todo dia. É Código de Vida, televisão de Cabo Verde, hoje na conversa com Alexandre Soares, acima já não referi,
filho de Djalunga, na ilha de São Nicolau. Senhor Alexandre Soares, que também segui a doutrina do racionalismo cristão, por que segui essa doutrina? Olha, a partir de um princípio, toda gente que chega no racionalismo cristão tive um motivo para chegar lá. Não há motivo sem causa. Tudo. Que tem ninguém que chega lá. Tudo vai porque você sentiu uma certa dificuldade. Bom, vai, mas a gente já falei realmente, embora que a casa de curandeiro, naturalmente, não é? Mas algo que despertou a curiosidade para ler e para tentar compreender o que é a doutrina do racionalismo cristão. E por essas razões, não é? Te obrigou a seguir, porque, quer dizer, mas você estava no escuro, você das portas no escuro, você galicia a clareza. Então você não, se não estou continuar, porque me está no escuro, galicia estou na clara. Porque a doutrina é para ler, para aprender que os princípios, seja disciplina, para você seguir rigorosamente. A inovação espiritual. Sim, exatamente. Tudo gente, que ele está garantido, tudo gente que está com o racionalismo cristão que fica lá, ele vai lá porque ele sente falta de bem. Porque se o cara sentir falta, o cara vai. Agora, mas claro, vou chegar lá, modo mim, na Holanda, por exemplo, não é? Me senti necessidade de um bem, até data de hoje nunca senti mais nada. Portanto, agora, porque como estou a largar dela? Não, nunca estou a largar. Me segui princípios, a ler, reler, etc., a assistir sessões, desdobramentos, de público, etc., etc. Portanto, a mim estou chegando a direito. Não é? Quem que eu chego como era que tem direito para ele toma para outro, uma hipótese, não é? É exemplo. Mas quase tudo gente que ele quer origem. Já não falar de algumas das coisas ligadas à vida de Alexandre Soares, mas outros aspectos da vida, por exemplo, atividades que tu gostas de fazer, sobretudo agora da reforma, é um desportista, tu gostas de cozinhar, tu gostas do quê? De ouvir música, ler, que outras coisas da vida? Sim, e me pode adiantar alguma coisa. Cozinhar não quer saber nada, uma nasci na casa minha que cuidei, minha mãe e pai. Eu tinha minha mãe, tinha irmã, eles é que estavam a fazer aquelas coisas. Minha mãe e irmão, minha mãe e pai, na agricultura. Não é? Na vida de imigração também, se um estava aí para o homem na cozinha, não podia aprender a cozinhar. Mas um bem, comecei a trabalhar, eu é que mantinha inclinações para aprender mecânica, eles pôs-me na máquina, eu não me fiquei até quando me larguei a trabalhar. Até queria assim, nunca estou a trabalhar na oficina, porque claro, não estava formado, não estou cansado, como neste descansei. Mas como eu nunca sabia quando é que estou a trabalhar na oficina, sim, porque eu me trabalhei na máquina. Já me falei quase tudo esse tempo meu, muito conhecido direito, não sabia soldar elétrico, não sabia soldar a gás, e é muita torneia, que é uma das especialidades que me é bom nele. Na Alemanha aprendi na Alemanha que a gente tem mas é um bom torneador, né? A minha na máquina, só vou fazer desenho, vamos jogar na torno, vou fazer qualquer peça, fazer parafuso igual. Mas ganhei assim, é muito reformado. Sempre no fim do programa, eu te queria para convidar a te uma mensagem, tendo em conta toda a experiência de vida, altos e baixos que você passar, dentro de Cabo Verde e fora, que mensagem te deixar, sobretudo para essa nova geração? Sim, nova geração, o que te pode deixar de mensagem e procura trabalho. E quem tem esse dia de trabalho, bom, agarrar cunha e dente, moda, tio, gente, estou a gente ali, por exemplo, ali me tem a corte na porta, botei um carrão, não trabalhar para ele. Porque não tem obrigação de trabalhar, gente, para não governo na vida, tem que trabalhar. Portanto, jovens, para trabalhar, para arranjar profissão. Moda, por exemplo, estou ali com uma filhada na escola, não é? Ele vem para a universidade, ele começa outro dia, não é? Hoje é a última semana de início, primeira semana, hoje é fim de semana, porque, gente, quando tem capacidade, não há talento, não é? Acabou de escolher que esse cursinho fácil na universidade, escolhi aquilo mais difícil, um dia vou fazer, vou ter aquela licenciatura, não é? Vou ter garantia de trabalho. Agora, se vou ir preguiçoso, porque eu gosto de estudar, vou ter aquele curso fácil, a hora que vou acabar os outros 50, tenho só 10 lugares de trabalho. Então, horas eu vou estar a fazer. Então, para jovens estudar, não é? Para jovens estudar, nada melhor do que estudar. Porque a melhor vantagem que não tem é estudar, porque a reforma, a herança que nosso pai podia deixar a nós, que a melhor reforma, diga aquele lá. Porque aquele estudo, pode dividir mais ninguém. Sim, ele é basta, se vou para Portugal, vou levar, se vou para a Alemanha, vou levar, se vou para a França, vou levar, ele é basta. Portanto, melhor coisa que o meu pai pode deixar é estudar, desde que eu tenho capacidade para aproveitar.
Isto me trabalho porque pedi, cada treino ninguém me morder. Vou ficar sempre na pedi. Tenho que trabalhar. E quando eu tenho capacidade, é para aproveitar. Uma dela, já cheguei ali no meu padrinho, está a falar todo dia. Eu tenho que estudar. Mas de manhã, para ter uma boa vida, vocês vão estudar hoje. Porque eu queria varrer rua, mas 12º hoje é para varrer rua. Nem a tempo, porque certo, não botava para curso de oficial. Não é? Na tropa. Hoje, se você tem curso superior, você dá. Para mim, ele é um grande homem, porque desde pequenino, sempre ele veio todos os homens. Conheci ele na casa do meu pai. Ele desde pequenino ele veio todos os homens. Estou a ficar contente porque ele só está a fazer para mim. Eu gosto de perder meu pai tem uns meses. Ele veio todos os homens, todo o apoio. E agora me está no curso, graças a ele. Muito agradecer tudo o que ele tem feito para mim. E que se não poder agradecer-lhe um dia por tudo o que ele está a fazer para mim. Como um homem, Alexandre é uma grande pessoa. Não apresentasse livro na São Nicolau. Foi muito bom. E na São Nicolau, tudo que a amizade que tem lá, foi fácil. Foi uma boa assembleia aí na Praça Baltazar Lopes. E pessoas gostam de nós junto, pessoas gostam de nossa participação naquele lançamento daquele livro. E foi muito bom. E a amizade continua, como um companheiro, como um colega, como um amigo. Ele é uma pessoa fora de série, autêntico. A gente pode confiar ele pode confiar nas pessoas também. E muito espero que ele está a continuar sempre assim e que nos próximos lançamentos que ele puder bem fazer, muito pronto, muito disposto a dar aquela colaboração conforme ele quiser. Assim, não terminar Código de Vida, que é a mensagem positiva de, sobretudo, nova geração pegar com garra no estudo para ter uma qualificação profissional, mas também para ter bons pensamentos e boas atitudes para não continuar a evoluir para um Cabo Verde cada vez melhor. A história de um imigrante que viveu 8 anos na Alemanha, Europa, e que passou por vidas difíceis e momentos altos e baixos, mas que hoje partilham ali nós no Código de Vida alguns daqueles retratos de sua vida. Não te marca encontro para a próxima semana.